Beleza. Fala, pessoal, queridos alunos, queridas alunas do design instrucional, colegas da área, do ecossistema, pessoal que tem chegado através dos eventos gratuitos do LinkedIn. Estou em mais um Day Talk aqui, um Day Talk muito especial, que eu acho que vai ajudar muita gente, com uma pessoa que eu conheci recentemente, estava conectado no LinkedIn ali, mas a gente acabou não se falando imediatamente, mas quando eu vi a experiência desse cara, eu fiquei impressionado, eu falei, ele tem que estar aqui, ele tem que falar da experiência dele, e ele tem que demonstrar ali como vocês também podem chegar até onde ele chegou, né? Eu estou falando do Ivan Chagas, né? E eu vou parar de apresentá-lo com minhas palavras e vou deixar ele contar ali a história dele, eu vou fazendo umas perguntas e a gente vai se conhecendo melhor. Ivan, muito obrigado por aceitar esse convite, fica à vontade para se apresentar aí, desde o início. Eu sei que tem muita coisa na sua carreira, né? Mas o pessoal gosta de ouvir, né? Então conta como é que você chegou desde o comecinho até esse momento bacana que você está criando conteúdo sensacional para a galera no LinkedIn, está ajudando muita gente direta e indiretamente e está agregando muito valor para os seus clientes, né? Depois a gente vai falar aí do tamanho dos seus clientes, como é que está a sua plataforma, uma coisa muito rica que você está criando e eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com o pessoal. Então, obrigado primeiro pelo convite, obviamente, é um prazer estar aqui, adoro falar sobre... Na verdade, meu prazer é maior falar em educação, então trabalho com isso tem algum tempo, percorri aí alguns lugares, e como eu caí, né, nessa área? Foi logo na faculdade, na verdade, eu comecei organizando eventos educacionais. Durante muito tempo, na verdade, eu me posicionava como organizador de evento, apesar de eu não participar como eu falo, de comunidade de organização de evento em per se, porque eu estava sempre pela tangente, organizava eventos como maneira de reforço de marca, etc., para as empresas queriam se posicionar como thought leaders, né, líderes do mercado ali, e aí eu criava eventos de educação nesse sentido. Hoje, em retrospecto, são eventos de educação, mas para mim, na época, era só fóruns, palestras, workshops. Então, comecei organizando eventos pequenos para 300, 500 pessoas, até que eu já organizei evento para 11 mil pessoas, né? Então, eram eventos... aí evento online também, isso em 2011, se eu não me engano, 2012. 2012. Foi uma primeira tentativa minha de fazer um evento online, então era um evento lá no Senac Santo Amaro, né, em São Paulo. A gente pegou a universidade inteira deles e aí eu fiz a faculdade de administração, fui fazer o meu intercâmbio e nessa época, como eu tinha parado com a faculdade, né, tinha pausado ela, eu falei assim, cara, não posso ficar para trás dos meus colegas. Eu fiz 1 ano e meio de intercâmbio, né, fiz Bolívia, França e Paraguai e nada a ver, né, um país com o outro, né, mas enfim. E como eu não queria... os idiomas bem, né? Bons idiomas. Assim, eu aprendi o espanhol bem, o francês eu aprendi depois, quando eu entrei no Duolingo, mas lá na França a gente era uma casa de intercambista, então todo mundo falava inglês só, então não ajudou muito, infelizmente. E quando eu fui para fazer meu intercâmbio, eu falei assim, cara, não quero ficar para trás dos meus colegas, vou começar a fazer cursos. E na época eu estava bombando os cursos, os MOOCs, né? Hoje nem se fala mais, usa esse termo, né? Esse termo MOOC, os cursos abertos. Que na época foi o lançamento lá da Harvard, que eles chamaram de curso massivo online, para quem não sabe. Sim, nossa, eu pirei nessa época. Não, todo mundo, assim, era a revolução da educação, né? Todo mundo imaginou 10 milhões de coisas. E aí eu comecei a estudar muito, e aí uma coisa que eu percebi conversando lá, também estava numa casa de intercambistas no Paraguai, conversando com o pessoal, eu falei assim, cara, eu passo mais tempo tentando encontrar o que eu quero estudar do que de fato aprendendo. Isso era 2013 ou 2014. E aí eu tive a ideia, eu criei quando eu voltei no intercâmbio, finalzinho de 2014, eu abri uma startup de curadoria de cursos online. Então a ideia era montar uma plataforma na qual você digitava lá, quero aprender sobre administração, por exemplo, sobre marketing, etc. Na época também redes sociais estavam bombando, né? Estava começando ainda como área mesmo, né? E foi super legal, porque daí eu comecei a me conectar de fato com um setor mais de educação, conhecer sobre a tecnologia aplicada. Nessa época, acho que foi em 2014 ou 2015, que teve o grande, como fala, a grande decepção dos MOOCs, porque o Coursera lançou
um report, né, um relatório falando que 1% das pessoas completavam os cursos deles. Então foi meio que assim, um golpe, né, como fala, um balde d'água assim no Geral, setor. né? Foi, que daí teve uma leve descrença no modelo, então começou a se falar muito sobre o que poderia ser feito para aumentar o engajamento, né? E o spoiler, nessa época, começou a bombar gamificação. Aí todo mundo queria gamificar, porque era o futuro da educação gamificada. E a startup não deu certo, né? Eu comecei a vender pacotes para promover cursos, etc. E para mim já não estava fazendo mais tanto sentido. Sim. Aí eu abri uma outra empresa de cursos. Aí eu entrei de fato na parte de cursos. Eram cursos de administração para empreendedores de áreas técnicas. Então a gente montava cursos de vendas, cursos de marketing, cursos de finanças, por exemplo, para desenvolvedores, programadores, enfim, pessoas que não entendiam sobre como abrir uma empresa, como administrar uma empresa. E aí foi quando eu, de fato, entrei na parte de cursos mesmo, né? Desenvolver cursos, eram cursos curtos, então era no mínimo 1 hora, acho que o curso mais longo que a gente fez foi de 5 horas, presencial. Aí eu entrei para a Aldeia, que é uma das maiores escolas de Curitiba, né? Na época a gente tinha, acho que era 1.000 alunos por mês. Aí com a pandemia a gente mudou para 5.000 alunos por mês, né? E aí fui gerente de operações. Aí que eu conheci o que era design institucional, comecei a estudar mais sobre técnicas de criação de ementa, como aumentar o engajamento dos alunos, participação dos alunos presencial, né? Porque era tudo presencial. Gostei tanto, aí quando teve a pandemia, a gente teve que mudar tudo para o online, e aí eu falei assim, cara, não me sinto preparado para montar um curso online. Aí eu me mergulhei de novo em cursos, especificamente sobre isso. Eu falei, curti tanto, que aí eu decidi abrir a minha empresa hoje, que é a Poly, que fala que é 100% online, né? Tanto os conteúdos que a gente cria, quanto os treinamentos, enfim, o nosso método de trabalho. O meu trabalho, especificamente, ele é muito mais focado em educação do cliente e empresas que estão abrindo braços educacionais. Então, uma coisa que eu sinto, por isso que eu crio tanto, quando comecei a criar conteúdo sobre design institucional, é porque eu senti muita falta sobre design institucional não aplicado para o RH e nem aplicado para a universidade, aplicado para essas empresas que querem abrir braços educacionais, porque as empresas hoje estão sentindo, elas precisam educar a sua base de clientes, e muitas delas têm essa vontade de como que eu gostaria de repassar um pouquinho meus conhecimentos. Então, pessoas que elas nunca viram uma ementa na vida, não sabem o que é uma ementa, não sabem o que é um objetivo educacional, então a gente não fala praticamente nem nada desses termos técnicos, apesar de que a gente tem que fazer um pouquinho de educação deles também. Então, hoje é uma grande base do meu trabalho hoje em dia. Muito bom, muito bom. Muitas perguntas, mas antes de eu fazer as minhas perguntas, que eu já anotei aqui, Ivan, eu queria que você falasse mais, que você foi bem humilde ali com a sua experiência com os eventos, né? Você tem até um curso muito legal, bem completo, de gestão de eventos mesmo, e eu vi que você tem algumas experiências bem pontuais, assim, que eu acho que podem trazer muito aprendizado aqui para o pessoal. Por exemplo, o TED Talk, né? Você teve algum envolvimento ali com o TED Talk, você poderia comentar um pouquinho sobre isso também, que eu acho que vai agregar aqui para o pessoal? Sim, eu não lembro, na verdade, quando eu entrei, porque eu fui organizar um evento em São Paulo, na minha cabeça faz muito sentido, mas depois eu vejo que não fazia tanto sentido, porque na época que eu larguei a minha startup, a primeira, eu falei assim, cara, o que eu vou fazer então? Eu falei assim, eu gosto de música e gosto de eventos, então eu vou trabalhar no setor de eventos de música. Na minha cabeça faz muito sentido, mas não tem nada a ver, porque é um outro tipo de evento. E aí eu fui organizar um festival de jazz acho que foram para 9.000 pessoas numa cidade de 2.000 habitantes. E nesse festival de jazz, no interior de São Paulo, um dos organizadores, foi organizador de um TEDx, aí eu participei na organização, e depois, coincidentemente, um amigo meu, ele conseguiu a licença em Curitiba, a gente organizou o TEDx de Curitiba, que foi o primeiro TEDx de educação, específico de educação, inclusive, que era uma licença específica que eu acho que hoje em dia não tem mais essa licença, porque eles estavam testando novos modelos. E aí eu organizei o TEDx do Rio de Janeiro, organizei no Blumenau também, então estive envolvido aí em alguns TEDx, mas o de Curitiba especificamente foi o primeiro de educação, né? Então a gente trouxe muito, enfim, foram vários, a gente
o cast em si, né, os palestrantes foram bem diversos em relação a conteúdo, né, desde criança falando muito sobre autodidatismo, até pessoas da academia mesmo falando sobre o que está se debatendo naquela época, eu ia falar hoje, né, mas era 2016, se não me engano. 2016, pode ter um tempo já. E qual que era teu desafio maior ali enquanto a ementa, né? Porque eu li o livro da preparação para os TEDs e tudo mais, eu vejo o pessoal falando de como é que é, e você que estava mais envolvido no TEDx, né? Mas ainda é do TED, existia uma análise ali de problema, ou uma preparação dessa pessoa que vai falar? Você se envolvia com isso? Como é que era essa parte? Eu trabalhei especificamente na organização, na logística do evento, mas eu participei das sessões de preparação dos palestrantes. E, para ser sincero, o TEDx, ele dá guias, muitos manuais de como fazer. Existe uma comunidade online dos organizadores. Até hoje eu estou na comunidade brasileira, porque eu fui licenciado, né, de TEDx de Curitiba também. Eu fiquei na organização TEDx, acho que até 2018, se não me engano. Até 2018. Ou foi 2019 também, acho que 2019 também. Mas aí teve uma época que eu já tinha uma equipe e tal, então daí eu já estava mais definindo os objetivos, lidando com patrocínio, etc. Então existe esse guia, mas ele é muito independente. Então, por isso que é TEDx, né? O X é de fato de multiplicar. Então, é para dar cada organização, ela é bem independente nesse sentido, inclusive sobre a curadoria. Eles muito, porque você não pode ter pseudociência, você não pode ter, obviamente, políticos, você não pode ter fazer certas campanhas, né, apologias a certos itens, mas no geral eles são bem, bem abertos nesse sentido, assim, é bem livre. Bacana, muito legal. Anotei um monte de pergunta aqui que eu sei que o pessoal do DI vai acabar te perguntando, então já vou antecipar aqui. Muitas pessoas, Ivan, eu também tive minhas tentativas de startup, não tão inovadoras quanto as suas, mais tradicionais ali de serviços e tudo mais. Tentei alguns projetos digitais, estou com a minha consultoria agora, e eu vejo muita gente, principalmente em encontro de empresários, de empreendedores e tudo mais, com ideias incríveis que ficam só no papel. E o grande medo desse pessoal é exatamente, não, mas eu não quero contar a minha história com uma empresa que não deu certo, ou uma startup que não deu certo. E eu acho essa ideia muito errada, é muito latina essa ideia, né? Eu acho ela muito errada, porque toda empresa, dando certo ou não, tem muito aprendizado, né? Então, você comentou sobre essa empresa de curadoria, de cursos online e tudo mais, sem focar no fato de que ela não deu certo, o que você aprendeu dela? Qual que foram os aprendizados técnicos, emocionais, sobre você mesmo, sobre a indústria, né? E como isso se tornou um passo para você criar a Poly? Cara, na verdade, assim, acho que tem alguns pontos aí a serem comentados. Primeiro, uma empresa não é melhor para ela ser mais ou menos inovadora. A minha empresa, na época, né, quando eu tive a ideia, dá para se dizer que ela era um pouquinho mais inovadora, mas hoje a Poly, ela é muito mais tradicional e eu estou muito mais feliz com a Poly do que eu estava antes. Legal. Estou muito melhor de vida também. Então, assim, não precisa ser inovador. Tanto que uma das coisas que eu falo muito sobre que eu já dei um spoiler na conversa, sobre gamificação. Você não precisa ter um curso mais gamificado, mais inovador, cheio de recursos e frufru, se eles não servem a algum propósito, sabe? Então, não precisa disso. Às vezes o feijão com arroz faz o trabalho bem feito, sabe? Tipo, ele é o suficiente. O básico traz valor, né? Exato, assim, então, a partir do momento que você entrega o básico, claro, com parcimônia e com planejamento, você vai incrementando, etc., e tornando o negócio mais engajador, ou que, enfim, mais motivador também, dá para você trabalhar nesse sentido. Dito isso, o ponto da minha startup que eu acho que eu mais gostei é porque eu tô com 30, né? Eu não sei quantos anos eu tinha naquela época, sei lá, 23, alguma coisa assim. E eu tinha acabado de voltar dos meus intercâmbios. Então eu estava muito sedento para colocar os meus ensinamentos, o que eu tinha aprendido lá fora, porque eu lidei com projetos foram bem complicados, assim, algumas coisas. Eu saí bem fora da minha casinha, assim, então estava muito sedento para fazer alguma coisa funcionar. Então eu entrei no meio de inovação, né? Sou de Curitiba, entrei no meio de inovação
de Curitiba, que também estava começando o Vale do Pinhão, esse movimento sobre de startup estava começando, e eu entrei, conheci gente que até hoje são meus amigos, parceiros de trabalho. Eu tenho clientes que eu fiz hoje, que são amigos que eu fiz naquela época, e hoje viraram meus clientes. Isso foi sensacional. Isso, assim, foi maravilhoso. Eu aprendi também o que eu queria, o que eu não queria também, então, porque era uma startup, era tecnológica mesmo, então eu não queria, era trabalhar com ciclo de desenvolvimento, etc. Então, nesse sentido, foi incrível, foi incrível. E eu não tinha muita vergonha, assim, eu batia na porta das universidades, eu sentei com reitores, sentei com donos de universidade, sentei com donos de empresa, tudo assim, no gogó, eu, assim, vestido da maneira que eu tô vestido hoje, então eu não fui, assim, de executivo nem nada, e, cara, isso foi sensacional, assim, o network que eu fiz e aprender, entrar das caras, isso foi muito legal, assim, sendo naquela época relativamente jovem, né? Então, isso foi muito massa. Assim. A gente chegou até a ganhar, na verdade, um prêmio da Associação Comercial do Paraná. Eu fiquei em segundo lugar, né? Então, ganhei em segundo lugar. Então, isso foi muito massa, assim. E, obviamente, entender, começar a estudar sobre a tecnologia, não como um observador, mas sim como um participante, porque até então eu era observador, mas agora eu estava, de fato, desenvolvendo uma plataforma, a gente chegou a desenvolver a plataforma, a gente teve 800 usuários, o que é pouco, né, mas para a gente era bastante, 800 Com usuários. certeza é bastante, para quem está começando é bastante, não? Então, isso foi bem legal, assim. No mínimo, uma inteligência emocional intensificada aí, né? Com E eu certeza. posso dizer que, além da idade, a gente tem algumas semelhanças aí, porque eu também comecei assim, com a cara e com a coragem, né? Eu lembro o meu primeiro projeto da empresa, a primeira empresa de treinamento que eu criei, o pessoal da IBM falou, ó, você tem condições de dar um treinamento para 300 pessoas de COBOL? Eu só sabia o que era COBOL, cara. Falei, bora, vamos fazer. Em 3 semanas eu virei especialista em COBOL, tinha 3 treinadores treinados, tinha ementa pronta e a gente bombou, sabe? Dali começou um dos meus projetos, né? Então, eu acho que é isso que o pessoal tem que entender, né? O não a gente já tem, né? Se você tem essa ideia, quer tentar, no mínimo você vai aprender, vai conhecer gente nesse caminho, né? Pode ganhar uma grana ou não, né? O ideal é não perder grana, mas vai ter muito aprendizado no caminho, né? E às vezes você vai perder um pouquinho, mas vai aprender bastante, é uma escada para a próxima jornada, né? Para o próximo desafio. Não, isso total, assim, acho que quando você tenta muitas coisas, quando você é mais jovem e você não sofre nenhum tipo de trauma, isso entra no teu perfil e você... Porque eu comparo muito com... Não comparando perfis de pessoas, né? Mas eu comparo com pessoas, por exemplo, que têm mais idades mais idade e acaba tendo um pouquinho mais de receio em tentar coisas novas. E até hoje, por exemplo, hoje eu estou em Porto Alegre, eu larguei todas as minhas coisas para fazer um mochilão enquanto trabalho. Eu tô descendo o América do Sul, né? E, que assim, tá planejadinho, tá tudo certinho, tá dando certo até agora. Mês que vem já vou estar no Uruguai. E Olha só que legal. meio que pergunto, cara, mas e o seu trabalho? Como vai funcionar? Não sei o que. Eu falei, cara, tendo uma reserva ali de emergência, você tendo um planejamento, cara, você vai conseguindo fazer, sabe? E mesmo no trabalho, eu vou tentando. Você monta, tem um desafio novo, por exemplo. Agora eu tô com um desafio, que você nunca pensa que vai fazer na vida, mas eu estou montando um curso, por exemplo, que na verdade agora já está na metade dele, né? Um curso sobre ESG, responsabilidade social corporativa também, para líderes religiosos na Amazônia. É muito específico, é muito específico. Eu jamais me veria montando um conteúdo desse. Caramba, que legal. Tá sendo super legal, tá sendo super legal. Eles estavam com a expectativa de ter 100 participantes, eles estão com 300, sabe? Então isso é muito legal, assim, muito legal. Nem Sem sabia dúvida. que são 300 líderes religiosos que querem aprender sobre ESG na Amazônia. É muito específico, é muito específico. É bem específico. E assim, só para reforçar, é uma coisa que você vai ter que aprender também, vai ter que desenvolver, né, vai ter que estudar, né, e vai ter que aplicar as metodologias que a gente tem falado aqui para criar esse treinamento, né? E é Uhum. exatamente disso que eu queria perguntar com a próxima pergunta, Ivan. Como que é o seu processo? O que você acha que mudou, né? Você pode até comentar desde o começo, quando você estava fazendo os seus cursos com menos metodologia, depois que você já teve mais contato com metodologias, os cursos que você fez recentemente para educação de clientes, e agora esse mais especializado, né? Como tem sido o seu processo?
Como que você faz a análise de necessidades, entende as personas, monta a ementa, quais são seus desafios, compartilha com o pessoal, porque mesmo quem faz o curso, mesmo quem está trabalhando com design instrucional, às vezes tem uma dificuldade muito grande de entender a esteira, sabe? O pessoal fica muito apegado, não, é metodologia AERE, é cascata, não, é SEM, é ágil, mas na realidade, quando você chega dentro da empresa, é a metodologia que tem lá, né? É a hierarquia que tem lá, é as necessidades que existem lá, né? Então, você teve essa experiência tanto como freela, como consultor, e também dentro de empresas, né? Como que você enxerga isso de forma macro, assim? Como você explicaria isso e descreveria os seus desafios e o seu processo para esse pessoal? Tá, vamos lá. Tem vários conteúdos aí dentro do Muita coisa que é. Mas assim, ó, hoje o meu processo ele é relativamente simples. Então é planejamento. Então eu vou definir de fato qual que é a ementa e eu defino qual que é a grade curricular do curso. E o planejamento eu faço também, claro que tem várias coisas embutidas, né? Mas eu faço pesquisa de mercado. Para mim é muito importante ver o que as outras pessoas estão fazendo, o que as outras organizações estão fazendo e o diferencial da empresa. Em seguida, eu monto o storyboard. Do storyboard, eu monto a produção, começa a roteirização do curso. Da roteirização, a gente vai para a produção. Simples, não tem muito segredo. Exclusivamente em vídeo. Tem alguns, mas aí depende do cliente. Tem alguns clientes que a gente acaba fazendo animação, mas eu, por exemplo, eu não faço captação de estúdio, eu vou até a roteirização, acompanho a entrega, mas eu não faço captação de vídeo. Isso eu não lido. Não. Tem empresa que monta a animação, mas aí eles contratam por fora, animador, etc. Então, meu papel é até a roteirização do curso. E a entrega, beleza, né? Então, dentro do planejamento, por exemplo, aí você tinha feito uma pergunta, qual que é a diferença que você tem, que eu tenho hoje perante o que eu fazia antes, né, de ter metodologias e ter estudado. Eu acho que antes, eu pegava conteúdos bem mais simples, então não tem como comparar. Acho que quando eu estava no meu, sei lá, no meu boom de produção de cursos, que eu era produção de ementa, eu pegava cursos de soft skills, cursos de ferramentas, então ele era bem mais simples, o conteúdo em si, acredito eu, olhando em retrospecto, né, porque eu nunca fiz essa comparação, né, olhando em retrospecto era isso, e no geral eu sentava com eu fazia minha pesquisa de mercado, eu montava, tem uma planilha, um modelo de planilha que eu monto, que eu faço assim, o que cada um está fazendo, quais são os pontos comuns entre cada um desses conteúdos, e aí em seguida eu monto a minha própria ementa, me sentando com o especialista. Tem cursos que você, às vezes, não tem tanto suporte, amparo do especialista, então montei um curso agora a gente lançou uma escola inteira, né, de mecânica para moto, mecânica elétrica para motos, e assim, eu nunca pilotei uma moto na minha vida, então assim, não sabia como montar, então... Caramba, que legal! Fiquei inteiramente, não refém, né, parceiro dos especialistas, nesse sentido, né, de como montar. E aí o meu papel era trazer essas provocações para ele. Então eu faço essa pesquisa, a partir do momento dessa pesquisa, eu só passo para o momento do storyboard se eu me sinto bem confiante no conteúdo mesmo, sabe? Na pesquisa pesquisa de mercado, qual é a proposta pedagógica da empresa também, né? Então, o que eles querem... Porque, novamente, né, acho que isso é importante reforçar, assim, a diferença do meu trabalho é que eu não trabalho com instituições de ensino, tem algumas empresas que, de fato, lidam com isso, mas são empresas que elas têm o core business, é outro delas, elas estão abrindo um braço educacional, então eu preciso fazer muito montar, de fato, essa proposta. Então, eu criei um modelo de documento que o que vai ser o braço educacional da sua empresa que não lida com a educação. E aí eu defino qual vai ser esse braço, e aí eu aplico o conteúdo, em seguida eu passo para o storyboard, né? Então eu monto a ementa, a grade curricular do curso, e aí eu passo para o storyboard. E muito eu não me preocupo muito, na verdade, assim, estou seguindo o modelo X, etc. Eu vou... A metodologia, ela serve para ela reorganizar técnicas e processos de acordo com o objetivo. Então, a metodologia, ela não sobrescreve isso, ela serve para apoiar o seu objetivo. Então, dependendo do objetivo da empresa, não faz sentido eu usar X. E a empresa também, no final das contas, não está muito interessada em qual metodologia você vai usar, né? A metodologia é uma teoria para tentar organizar pessoas, né, para um pensamento comum, mas no final elas acabam se organizando de outras formas. É muito importante
chegar na empresa, assim, é claro, você não vai chegar batendo o livro de Eri ou de Sam na cara do pessoal e falar, não, tem que ser isso aqui. Você vai tentar entender o que está acontecendo lá, se você tiver dica para melhorar, você até melhora, né? Mas eu estou fascinado com o seu processo de descoberta, Ivan, porque recentemente eu só tenho trabalhado para empresas que o processo de descoberta é muito misterioso, assim. Então, eu trabalhei na EBAC por um bom tempo, fizemos mais de 140 cursos lá, e a gente não tinha uma noção clara de quem era o nosso público-alvo no começo. Então, depois a gente foi entendendo por conta de cursos similares, né? A gente foi entendendo os dados dos cursos parecidos, e agora eu sou head de educação numa empresa do Canadá, e a gente vai começar uma EdTech do zero. Então, eu não sei também quem é na América do Norte, quem é o meu público-alvo, né? Então, eu acho muito fascinante, né? Os projetos mais interessantes que eu tive na China, até mesmo no Egito, rapidamente, foram os projetos que eu já sabia exatamente quem era o público-alvo e eu sabia qual era o problema que precisava ser resolvido, porque aí o processo de descoberta vai tomar muito mais tempo, né, do processo de design e tudo mais. Você poderia contar mais desse processo de descoberta, especialmente dessa experiência com o curso de mecânica de motos, porque eu acho que vai ter um aprendizado muito legal para o pessoal que está começando, que é essa ideia do como você chega no problema, né, como você identifica esse problema social, corporativo que seja, e como você tira do especialista a quantidade de conhecimento correta, ou seja, como você entende a quantidade de conhecimento que o público-alvo já tem, né? Como você consegue extrair as perguntas corretas, que esse processo é muito obscuro para o pessoal novato, né? Como é que eu sei o quanto a minha persona já sabe? Como é que eu sei quais perguntas eu faço para esse consultor de mecânica? Porque nem eu sei desse assunto o suficiente, né? Então eu queria saber mais disso, por favor. Cara, eu vou ser, tipo, super sincero, assim, eu não tenho um banco de perguntas a ser feitas. O que acontece, para mim, é uma curva de aprendizado para mim também. Então, por exemplo, no caso da Academia Duas Rodas, né, que é a empresa, fazendo propaganda para eles, né? Boa, pode falar, não, nada não. No caso deles, o que a gente fez? Quando o cliente ele chegou para mim e falou assim: Ivan, tem uma empresa de motopeças e a gente quer abrir um braço educacional. Eu não tenho ideia de como fazer isso. Eu falei assim, cara, eu tenho, mas eu não tenho ideia de como vai ser o público. E aí o que a gente organizou? A gente contratou uma empresa de design de experiência, inclusive, para fazer um workshop, e daí a gente juntou diversos players. A gente juntou dono de a oficina. Isso é super importante, assim, reúna-se com o seu público-alvo. A gente sentou com o dono de oficina, a gente sentou com o vendedor de oficina, a gente sentou com um professor que dá aula de mecânica, professor que dá aula de elétrica, e pessoas que dão aula de gestão, que eles têm o público, mas não é o público-alvo, o foco deles, que era a gestão de estoque, especificamente ele dá aula para a oficina também. Então a gente juntou vários players, e obviamente do setor que faz venda de motopeças também, e a gente fez esse workshop que era quem que é o nosso público, quais são os traços comuns deles, e aí eu ficava participando, como eu não poderia, não que eu não poderia falar, né, mas a minha contribuição era muito mais do ponto de vista de quem vai construir a escola, eu fazia perguntas pro grupo também. E aí era um processo assim que, no começo, eu vou fazendo perguntas muito mais abertas. Similar ao spin selling, eu acho que um modelo que é muito bom é a gente falar do spin selling, assim, porque o spin selling, ele é maravilhoso nesse sentido, né? Spin de S-P-I-N, para quem está ouvindo, que ele é um modelo de vendas, mas essencialmente o que o spin selling faz, e o spin selling de fato tem perguntas já prontas, né? Um modelinho de perguntas, é você entender qual que é a situação da pessoa, qual que é o contexto dela. Então, no começo, as suas perguntas vão ser muito mais assim, cara, quem que é o público, o que ele frequenta, qual que é o objetivo dele, o que ele faz. Aí depois o P de perguntas, então eu começo a perguntar. Entender quais problemas que ele está tendo. Em seguida, que é o P, né? E o I de implicação, então qual é a dor que essas perguntas, que esses problemas trazem. E depois você vai para o N, que é qual é a necessidade da pessoa. Então, no começo, você está em branco, não tem como você fazer uma pergunta hiper complexa que você não sabe. Então, não se apegue muito a isso, eu diria. E eu não me apego. Eu, no começo, fui me reunir, por exemplo, usando o caso do curso para líderes religiosos.
eu não entendia muito, e é uma outra, assim, é tão específico que no começo você chega já fazendo perguntas muito simples, mas aí se você pegar esse modelo, cara, eu quero entender quem é esse público que eles buscam, etc., e aí você consegue chegar mais no final, até que você chega com uma proposta. Então, eu cheguei no final com uma proposta pedagógica para essa empresa, na verdade é uma organização, né, para essa organização. E eu adotei muito um modelo de meio que uma cabeça de startup, assim, de, cara, tá muito aberto a teste. Então, na primeira semana, quando a gente abriu um curso para inscrição, a gente fez um exercício antes do curso começar, porque eu queria ver como que essas pessoas lidam com a plataforma, porque são pessoas que não têm acesso regular à internet, são pessoas que não têm facilidade com tecnologia, então eu precisava entender como que eles estavam usando a plataforma. Eu já tinha feito teste antes, mas eu fiz o teste real, porque assim, uma coisa que eu falo é, nenhum plano sobrevive à realidade, sabe? Então, me provou Boa várias... frase, eu vou te citar na descrição desse podcast, nenhum plano sobrevive à realidade. E é muito verdade, porque no final das contas assim, você pode fazer com uma pessoa, só que quando você faz o teste com 1, 2, 5 pessoas, é um bom número, acho que inclusive dentro das linhas de UX, eles falam pesquisa para você fazer pesquisa acho que com 5 pessoas, já é um bom demonstrativo, mas com 300 pessoas usando sua plataforma, é bem diferente. E eu imagino que, aliás, tem plataformas que usam muito mais pessoas, né? Então você tem que adequar as necessidades de cada uma. Então, a primeira semana, que foi o pré-curso, foi muito teste. A gente fez muita mudança. Algumas coisas provaram certo, as outras não. E essa mentalidade, assim, de protótipo, cara, me ajuda muito, assim, porque quando quem acaba mergulhando no empreendedorismo, né, mundo de startup, etc., ouve muito sobre isso, né, sobre a prototipagem, etc. Sim. Cara, isso é essencial, assim. Por isso que eu gosto um pouquinho mais da prototipagem ágil dentro de metodologias de design institucional, porque você coloca... Já ir testando, né? Exato. Você coloca um produto curto, simples, vê como que a aceitação das pessoas, dificuldades, e aí você vai construindo. Claro que tem restrições, né? Porque tem projetos que você não consegue fazer isso. Sim. Eu acho uma coisa muito legal do que você falou, eu adorei a sua frase, porque um dos grandes problemas, hoje eu tenho alunos, colegas que estão em universidades corporativas, aí estão trabalhando nessas universidades corporativas, muitas vezes eles tiram um projeto do ar, ou então ficam desesperados ou desesperadas, porque, por exemplo, era para ter 1.000 alunos, aí os primeiros 100 estão tendo uma experiência negativa, mas estão tendo aquela curva de aprendizagem com a LMS ou alguma coisa do tipo. Então é muito importante, o que eu sempre falo tem um pensamento crítico na análise dos dados, né? Você colocou um NPS, colocou um formulário para feedback, veja se aquele feedback não está relacionado à experiência tecnológica ou algum outro problema que você possa corrigir pontualmente, né? Mas não tire o produto do ar, né? Eu tive experiências na EBAC com cursos de 4.000, 5.000 alunos, que os primeiros 1.000 alunos estavam relatando assim um NPS de 3, 4, né? Então era uma questão de ajuste, era uma questão de comunidade, alguma comunicação, algum material de apoio que não estava muito legal no início, a gente ajustou descrições de tarefas, o NPS do curso foi para, tipo, 7, 8, rapidamente. Né? Então, a análise do feedback também é muito importante, né? E a gente se desespera porque é um produto perfeito. Por isso que eu adorei tua frase, nenhum plano resiste à realidade, né? Isso é muito verdade. Porque outra coisa que eu acabo falando, primeiro, o Excel e o Doc aceita qualquer coisa, né? Então, ele vai aceitar. Ele não vai ter crítica nenhuma. O seu usuário talvez nem tanto. Ou muitas vezes nem um pouco, né? E eu vejo, inclusive, o comportamento oposto ao que você falou. Que tem gente que entra em pânico e tira, mas tem gente que simplesmente descarta a opinião do usuário. Fala assim, não, é assim mesmo, eles estão com dificuldade. E, cara, não, é o seu usuário contando que ele não tá tendo uma fricção ali com o seu produto, sabe? Então, você tem que ajustar. Não é para entrar em pânico, porque é normal, né? Se você colocou o seu produto, se ninguém está reclamando do seu produto, você colocou ele tarde demais, pode ser que você tenha colocado tarde demais, né, no online. Ou ninguém está usando, né? Também, né? Mas é isso, assim, design instrucional, ele nos coloca, talvez, sei lá, quem se posiciona como educador, se coloca, talvez, numa posição, tipo, eu sei como que funciona, mas não, a gente também tá tendo feedback do nosso usuário. Às vezes a aula, o conteúdo pode ser muito bom, mas a gente tem que melhorar como que a gente apresenta para o usuário também, sabe? Porque no final das contas, eles são, mesmo que eles não estejam pagando, eles são nossos clientes, né? São nossos usuários ali no final. Sem dúvida.
Sem dúvida, muito legal. Eu queria falar com você agora, Ivan, de uma coisa que eu tenho encontrado cada vez mais, assim, em alunos que se destacam, profissionais que estão se destacando na área, profissionais de outras áreas. Tem sempre um fator multicultural muito interessante, que assim, a pessoa ou fez um intercâmbio, ou aprendeu um outro idioma, ou ela tem curiosidade com o Lucas, que fez aqui um podcast comigo recentemente, tem curiosidade por poemas na língua nativa, então acaba conhecendo muita da etimologia, da linguística ali, e aí traz essa curiosidade para as outras áreas. Como que essa sua multiculturalidade, essa sua vontade de viajar, que eu compartilho muito também, te ajuda no seu trabalho atual? Não vou nem dizer que você está trabalhando como um designer instrucional, porque você está fazendo muito mais, você virou um gestor de produtos educacionais, né? Então, como isso te ajuda e como isso te motiva a se manter nessa área? Assim, qual tem sido a sua experiência com isso? Cara, ó, a segunda empresa que eu abri, ela chamava Polímatas. Polímata é uma pessoa que entende muito de várias áreas. E isso lá em 2016, né? Eu bati a tecla que hoje, naquela época, né? Eu falava assim, hoje em dia você não basta você ser um excelente, um especialista na sua área. Você precisa entender de outras áreas. E uma pessoa, não precisa ser necessariamente generalista, mas uma pessoa, tá pensando no carro do ovo. Uma pessoa que Não dá para entende. ouvir. Não, Não. uma pessoa que entende muito de várias áreas, ela consegue conectar esses pontos. Então, por exemplo, eu fiz curso, tudo bem, um curso, acho que 120 horas, se não me engano, de UX, por exemplo, curso de gestão de produto, eu sei programar, eu falo alguns idiomas também, então tudo isso acaba permitindo você de olhar para além do objeto que você está tratando, porque no momento de construção de ementa, eu visto o chapéu de design institucional e eu vou montar o design institucional. Só que um dos grandes fatores que meus clientes gostam muito de lidar comigo, o feedback deles está no meu site, não sou eu falando, é porque eu trago estratégia de negócio. Eu fui gestor de negócio, eu dou curso de atendimento, né? Trabalhei com eventos, tudo bem que eventos me dá muito mais, não dá tanta skill de planejamento de logística, não é tão importante hoje para o meu dia a dia, mas planejamento de projetos, sim. Sim. De recursos, né? E aí eu migrei logo em seguida para a área de atendimento. E hoje o meu curso, né, de atendimento é o curso melhor avaliado da Udemy, inclusive. Aí eu trabalhei com vendas também. Então, assim, repara, eventos, atendimento, vendas, fui gerente de operações de uma escola também, e isso me permite não só dizer, cara, esse conteúdo aqui eu acho que em vez de usar Eri ou Sam ou Dick and Carry, qualquer coisa, eu falo assim, eu acho que ele não vai vender. Por quê? Porque você não está descrevendo melhor quem que é o seu público-alvo. O seu público-alvo está olhando, o seu público está olhando a ementa, você colocou a ementa lá do curso que a pessoa vai aprender. Ferramenta A, ferramenta B, ferramenta C, mas não está dizendo para que vai servir. Então muda a landing page do seu curso. Então, e a landing page do seu curso não está tão boa. Em vez de você colocar esse botão aqui lá no fundo, botão preto, cara, coloca um botão flutuante que acompanha, um botão amarelo, etc. Se tiver dentro das minhas skills e obviamente dentro do contrato, eu acabo inclusive mexendo nisso, sabe? Então, hoje eu monto o LMS para o cliente e eu faço algumas alterações dentro do CSS para ele, porque eu falo assim, cara, para melhorar a experiência. Então, isso não é só para o design institucional, né? Para qualquer área hoje em dia, se você consegue mexer com tecnologia, entender sobre estratégia de negócio, eu acho que isso eu tive uma sorte porque eu fiz administração, né? Então, obviamente, você acaba vendo muito sobre isso. Você acaba tendo uma posição um pouquinho privilegiada que você sai do objeto que você está trabalhando e você consegue ver, cara, qual que é o contexto, qual que é a análise, onde que isso interage com outras áreas, etc, sabe? Então, cara, acho que isso é muito legal. Assim. Eu tenho um módulo no curso só sobre isso, que é pegar a tua história, né, e contar e criar uma narrativa multidisciplinar, né? Criar uma narrativa realmente, como você disse, que abranja várias coisas e que consiga ser aplicada no design instrucional. Acho que você faz isso muito bem. E qual que é seu processo de estudos, Ivan? Assim, eu particularmente eu tenho um problema contra a dopamina, assim, com a dopamina, na verdade, que assim, até o momento de eu iniciar o estudo, eu falo isso abertamente até para as pessoas se sentirem similares e acolhidas, né? Então, assim, até o momento de abrir o Coursera, começar a estudar e realmente começar a me interessar pelo conteúdo, eu vou fugindo, mentalmente eu vou me justificando e vou correndo e tal, mas quando eu sento, alguém tem que me tirar, porque demora muito para eu parar, porque eu realmente entro num flow ali.
como que é teu processo? É mais organizado, disciplinado, ou realmente tem esse estímulo natural que é bem comum entre os multidisciplinares, multiculturais que eu tenho conversado? Assim, como é que é teu processo de estudos? Cara, eu acho que isso é uma coisa que quem me conhece acaba me chamando, por exemplo, de disciplinado, mas eu não vejo como disciplina. Por quê? Eu faço isso há tanto tempo que para mim é um pouquinho mais natural. Novamente, uma das meus grandes. Primeiro, né? Eu sempre fui muito estimulado, não pela minha família próxima, na verdade, pela minha tia, a ler. Então, eu leio bastante, isso para mim é meio natural. E quando eu saí da faculdade para fazer meu intercâmbio, quando eu entreguei a faculdade, eu 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 comecei a ficar obstinado assim, cara, eu preciso estudar, eu não posso ficar parado. E aí eu comecei, acordava, até porque não tinha muita coisa para fazer também na cidade que eu estava. Então eu acordava, ficava fazendo curso, e o meu curseira, putz, eu acho que eu cheguei a ver ele, eu tenho 70 cursos concluídos lá. É Não sei muita se eu tenho 70, mas eu tenho bastante também. Não, então assim, eu fiquei obstinado nisso. E aí isso acabou, isso foi 2013, acabou entrando em mim. Então, hoje eu acordo cedinho, muito, não tanto pelo clube lá, clube das 5 da manhã, acordo às 5 horas da manhã, mas não por isso, mas é porque é silêncio, não tem notificação para mim. Inclusive, meu celular, eu desabilito todas as notificações do meu celular. Então, eu acordo Legal. cedinho, eu estudo até 7 horas da manhã, aí das 7 às 8 vou passear com meus cachorros, né? Tenho 3 cachorros, então demandam atenção minha. E aí Sim. eu começo a trabalhar às 9 horas. Então eu tomo meu café bem calmo, etc. Então, para mim, essa janela é crucial. Por exemplo, agora em 2022, eu tô em. Você está em setembro, tô com 43 livros lidos esse ano, justamente por esse hábito. Então eu estudo pouco, mas todo dia. E de segunda a sexta, né? De final de semana eu não faço nada. Só Bacana, passeio. né? Tem que ter uma diferença ali, até para dar uma refrescada, né? Com certeza. Exato. Então, acho que é muito mais por conta desse hábito que eu construí. Então, e eu lembro que na época que eu estava no Paraguai, especificamente, quando eu tinha acabado de sair da França, eu comecei a estudar 20, acho que era 20 minutinhos, 30 minutinhos por dia durante um ano de francês. E eu acabei a árvore inteira do francês, fazendo 20 minutinhos por dia, sabe? E eu lembro que eu cronometrava, não cronometrava, né? Mas eu olhava o tempo mesmo, porque para mim era mais do que isso, eu me sentia muito esgotado. Sim. É, então, essas pequenas doses, cara, faz muita diferença, assim, né? Então tem muita gente, né? Eu fiz um trabalho pro Duolingo, acho que durante 2 anos de organização de eventos para eles, Que e legal. os usuários do Duolingo que mais têm sucesso são esses que fazem essas microdoses todos os dias, de forma consistente. Isso é um Muito fator legal. que eles têm hoje um instituto de pesquisa, né? E eles divulgaram essa pesquisa que a disciplina e consistência, né? Ou no fato consistência é o fator mais importante assim do que de fato a pessoa, às vezes a pessoa, meu Deus, eu preciso aprender um novo idioma. Ela vai lá, estuda um dia, e depois nunca 6 mais. horas em um dia só e nunca mais, né? Tanto que a pesquisa do Duolingo, né? O Duolingo começou a pesquisar muito forte isso, que é educação espaçada, né? Então, a educação por repetição, ela é muito poderosa assim, para as pessoas aprenderem. Eu também sou um fã da consistência, eu gosto muito. Uhum. Estando afim ou não, eu sento, tento fazer aquilo, depois eu vou me empolgando, né? Eu acho que acaba virando um hábito, né? É muito legal. E uma história muito engraçada que eu gosto de contar para o pessoal, principalmente quando eu estou motivando alguém a estudar, estou fazendo alguma palestra em escola pública e tal. Muitas vezes, quando eu começo a fazer um curso, ou quando eu começo a estudar um tema, eu me envolvo, e eu acho que você tem mais disso do que eu ainda, então eu tô até impressionado, assim, você se envolve a nível de organizar evento, de se envolver mesmo com uma Uhum. comunidade presencial, eu acho isso fantástico, assim. Eu fui por muito tempo do interior de São Paulo, então eu não tinha essa possibilidade, mas eu poderia ter tido se eu fosse para São Paulo, né? Mas então eu admiro Uhum. quem tem esse envolvimento como o seu. Mas eu me envolvia pelo LinkedIn, pelas redes, começava a me conectar, e era meio que consequência, assim, começava a estudar um tema, já aparecia uma oportunidade de trabalhar com esse tema, de ganhar uma grana, ou até mesmo de pagar, pelo menos, pelo estudo, né? E Uhum. recentemente não foi diferente. Eu comecei a fazer um curso no Coursera da ESSEC Business School, lá da França, de Uhum. analytics para negócios, né? Então eu entendia de Python, eu entendia de R, mas eu não entendia mesmo da análise do negócio, das métricas, queria me aprofundar nisso. Foi o tempo de eu colocar essa experiência no meu LinkedIn, a Descomplica me chamou para gravar um curso com eles. Então, assim,
Legal. Eu gosto de dar esses exemplos para o pessoal se motivar, porque eles não veem propósito, né? Então, principalmente molecada de escola pública, mas eu vou estudar isso aqui, mas qual que é a consequência imediata? Às vezes tem, às vezes não tem, né? Uhum. Mas tudo vai se empilhando, né? Tudo vai se amontoando e vai chegar uma hora que vai fazer a diferença você ter tido aquele momento de estudo, né? Então, acho muito legal a sua história por conta disso. Uma das... e você tocou um ponto muito crucial, assim, porque quando a gente fala de educação, por exemplo, hoje em dia eu vejo que está muito... Ela tende a ser mais imediatista porque a gente está num momento de crise e isso demanda retorno rápido. Mas tem esses fatores, por exemplo, assim, às vezes você faz um conteúdo, claro que você não vai fazer qual... Não, você pode fazer também, né? Mas eu fiz, por exemplo, o curso de UX, eu fiz uma certificação, nem lembro quantos cursos eram, que era a especialização do Google, acho que são uns 4 ou 6 cursos no Coursera, e eu fiz praticamente sem um objetivo, eu só sabia assim, ó, eu sei que isso é uma skill importante, vou fazer. E eu não fiz com um objetivo imediato, mas ele me trouxe retorno recente, assim, nesse sentido. Então, eu acho que é importante, obviamente, para a gente entrar numa situação de conforto também, porque conforto é importante na nossa vida, para a gente conseguir, inclusive, planejar a longo prazo, né? Se não planeja a longo prazo, você não tem um curto prazo, mas também é importante fazer coisas que você sabe, cara, isso vai ser importante, talvez não agora, mas é importante, mas aí, obviamente, vai dependendo do teu contexto, né? Por exemplo, a gente pode fazer um curso agora de oratória, sabe? Eu vou dar uma palestra agora, imediatamente? Não, mas oratória é uma skill, é uma habilidade mega importante. E com certeza vai Sem pagar lá no dúvida. futuro você aprender hoje, sabe? Mesmo que você não tenha uma palestra no TEDx para fazer. Então, E você meio que vai orientando a tua carreira com essas habilidades, né? Porque você vai criando novas possibilidades, as pessoas vão te alcançando, então acho muito tá. legal, um excelente ponto. E voltando para habilidades essenciais, Hum. você fala diversos idiomas, como você mencionou. Como isso te ajuda na busca por conteúdo, na pesquisa, né, na síntese de conteúdos pro português, ou até mesmo em trabalhos em outros idiomas? Porque eu vejo muitos designers impressionantes, com carreiras incríveis, só que a carreira dessas pessoas acabam travando um pouquinho, ou elas não entram na gestão ou em conteúdos mais complexos, porque não falam outras línguas. Só que eu não vejo que é só a questão da língua, porque você vai conseguir pesquisar um site. Hoje em dia você pode traduzir o site ou traduzir o artigo, mas eu vejo também que a língua traz alguns aspectos, né, que a própria alta gestão, os próprios clientes e até essa habilidade de você ter feito um curso no Coursera em inglês fazem com que você seja visto diferente no mercado. Como é que você enxerga isso? Você acha que a língua é só a língua mesmo, aquela habilidade de interagir com outra cultura, ou ela traz outras coisas ali para a carreira da pessoa e para a forma como essa pessoa é vista? Cara, acho que isso você tocou num ponto. Dá para falar bastante sobre isso, eu curto Dá. bastante, né? Então, por exemplo, uma diferença que é muito gritante, assim, hoje eu contrato muitos freela, certo? Hoje no meu eu tenho umas pessoas full time e acabo contratando para conteudista mesmo, né? E é Sim. muito gritante a diferença entre pessoas que falam inglês e as pessoas que não falam. Eu falo especificamente do inglês, né? E pessoas que não falam outro idioma. Por quê? Acesso à informação. Então, por exemplo, hoje, conteúdo de educação, raramente eu pesquiso, inclusive, em português. Por quê? Uhum. Eu sei que em inglês tem muito mais publicações. Então, se você for estudar, por exemplo, se você digitar o que é andragogia, por exemplo, no Google, você vai encontrar sempre as mesmas coisas, em português, né? Sempre as mesmas coisas. Porque a definição fala sobre a andragogia é um método porque adultos são autodirigidos, blá, blá, blá. E é isso. É isso. Acabou. E aí, o que eu faço com isso? Quais são técnicas? Porque a andragogia não é uma metodologia, né, em si, é uma área de ensino mesmo. E quais são as Sim. metodologias? Quais são técnicas? O que eu posso fazer? Qual que é a diferença entre o conteúdo para adultos e o conteúdo para criança? Que, né, e é uma das minhas críticas hoje de conteúdo de design institucional, curso principalmente, é que é muito focado em pedagogia, né? Então ele vai sempre. Eu não trabalho, né, com adolescentes, inclusive. Então eles sempre falam de currículo básico, etc. Só que se você pesquisa isso em inglês, você encontra muito mais conteúdo, muito mais conteúdo. Então, só a partir daí você já tem acesso ao mundo muito. Eu estou falando só do inglês, né? Porque é o mais importante hoje em dia, né? Sim. Obviamente, carreira também. Por quê? Você vai ter acesso às pessoas de fora, você vai conseguir interagir num curso. Você pode fazer um curso no Coursera, porque vários deles têm legendas em português. Acredito que vários deles têm legenda em português. Os principais têm. Né? Eles vão ter. E até legenda em inglês, que talvez você ali, se você tiver mais ou menos
um B1, por exemplo, você já consegue acompanhar, né? Só que você não consegue participar na comunidade. Você não consegue ter acesso às pessoas, você não vai poder participar das live sessions, porque né, as sessões ao vivo não vai ter legenda, a não ser que tenha ali o closed caption ao vivo, mas é raro. Então isso, com certeza, vai te inibir de diversas coisas. E é muito... Porque eu falo sobre os conteudistas, os freelas, porque a galera que tem acesso a um segundo ou terceiro idioma, o conteúdo deles, eles trazem muitas referências muito melhores. Tem livros, inclusive livros, na tradução, já tem diferenças gritantes, por exemplo. Sem dúvida. É muito... Por exemplo, um exemplo que eu estou montando um treinamento agora sobre atendimento ao cliente focado em venda, um livro um dos temas mais famosos é de gatilhos mentais dentro de vendas, né? Vendas e marketing. Só que o que raramente as pessoas falam é que, na verdade, ele foi traduzido errado, porque o termo que o autor fala é atalho mental. Ele nunca fala de gatilho mental, ele fala de atalho. Nossa. Muda completamente Muda completamente. Porque nunca falou sobre você ativar pares, ele fala sobre você conseguir cortar o caminho do processo de raciocínio da pessoa. Então, assim, tem isso. Agora, de parte de carreira, para mim, obviamente, ajudou bastante, né? Então, eu tenho cliente na Argentina, tive cliente na Bulgária também, então isso acaba ajudando, nada a ver Bulgária, né? Mas eu nem sei como a pessoa me encontrou, mas... Né? E, obviamente, como eu dou aula também, eu tenho montado cursos, eu lancei, foi semana passada, retrasada, o meu primeiro curso em francês também, então, isso eu quero expandir, obviamente, buscando aí a alta das outras moedas também, né, que é importante. Boa, Não, muito legal, muito legal. Ivan, o meu último tema, depois a gente fica à vontade para discutir o que você quiser, entender mais dos seus próximos passos, como é que está agora a Poli e tudo mais. Meu último tema é LMS, né? Como você lida com isso? Como você escolhe para cada cliente? Eu sei que você também já faz esse processo de implementação para o cliente também. Como que você escolhe, né? Se você vai com uma gratuita, se você tem a sua própria. Conta mais sobre a LMS para o pessoal, que também é uma coisa de muita dúvida, principalmente para novatos, né? Se eu pego uma super LMS no começo, se eu vou personalizar um Moodle e vou ficar com isso mesmo, se eu vou contratar uma na nuvem para fazer a manutenção paga com esse provedor, né? Como é que você lida com LMS? Cara, essa acho que é dúvida, com certeza, acho que é uma das mais comuns em geral, assim, tanto de clientes quanto de pessoas que trabalham na área, assim. O ponto é, não existe um LMS melhor que o outro. Não existe o LMS, certo? O que vai existir é qual é o seu objetivo. Aí o que você precisa. Eu montei, tá inclusive no blog, na verdade, como escolher esse LMS, que eu falo assim, eu separo por critérios. Se você quer vender cursos, se você quer educar as pessoas, se você quer gerar leads, se você quer educar... Não, acabei de falar educar, né? Então ele dá essas diferenças, por exemplo, porque cada LMS, ele só é melhor se você sabe o seu objetivo. Nesse sentido, eu tenho esses LMS prontos, né, de mercado, por exemplo, tem o Teachable, tem o Thinkific, tem, enfim, vários outros, o Moodle, por exemplo, mas os meus clientes, no geral, eles trabalham muito mais com a educação do cliente. Então, eu quero educar a base deles. Nesse sentido, existe pouco LMS focado nisso. Aí, o que eu fiz, eu não tenho um LMS próprio, mas eu tenho minha suite de aplicativos justamente para esse foco, né? Então, eu pego o WordPress, por exemplo, e eu adequo ele, porque o WordPress ele é muito mais maleável nesse sentido, eu adequo ele para o que o meu cliente precisa, porque, invariavelmente, eles mudam de ideia no sentido de que eles estão aprendendo, estão entrando na educação, né? Falando de prototipagem aí, eles têm um conceito do que é o objetivo deles, e eles falam, cara, agora eu quero ir para esse caminho. E o WordPress, eu identifiquei que para mim funciona melhor, porque no resto, se você for pegar, sei lá, esses LMS prontos igual Teachable, Thinkific, eles são meio padrão, né? Você não monta landing page, você pode colocar o valor para você vender o curso, e aí é vídeo, texto e baixar e-book. E é isso. Eu gosto de montar outros materiais também, né? Então, eles permitem pouca personalização de HTML, né? Que, como eu sei programar, tem essa programação básica, para mim acaba sendo uma mão na roda, porque eu consigo fazer essas personalizações. Então, falando de LMS, você tem que saber qual é o objetivo, e aí você começa a definir, cara, o que eu gostaria de fazer e o que o meu cliente gostaria de ver no LMS dele. E aí você vai listando, aí você monta a sua própria tabela, aí você começa a entrar em cada provedor de LMS e dá o check, assim, sabe? Então, isso... Muito legal. E esses LMS, inclusive, praticamente, acho que
a grande maioria, eles têm, inclusive, uma tabela comparativa de LMS. Então, se você disser, por exemplo, colocar Moodle versus WordPress, por exemplo, ou Drupal, alguma coisa nesse sentido, eles vão ter tabelas comparativas e aí vai ter a listagem de recursos deles. Claro que eles vão fazer a tabela de melhorar o deles, né? com os recursos que para eles são mais interessantes, mas aí pelo menos você vai ter que começar a ter ideia de quais são os recursos interessantes, porque um erro muito grande é buscar o LMS que tem mais recursos, né? Não é, né? Você vai ter um trator, sendo que você, na verdade, precisa de um carro rápido, né? Não faz sentido. E aí você vai tendo ideia de quais são os recursos possíveis e você fala assim, eu gostaria disso, tipo, eu preciso disso, de fato. E aí é diferente, eu preciso de eu gostaria, né? Porque gostaria de qualquer de tudo também, né? Mas nem tudo é necessário. E a sua dica é bem legal. Então, entrar no Google e colocar o nome dos LMS, né? Por exemplo, Talent LMS versus Moodle, né? E aí você vai ver o comparativo. O próprio blog do Talent LMS, You Thinkific, tem esses comparativos, né? Eles estão promovendo a marca deles, mas eles fazem um comparativo bem compreensivo, assim, bem legal. Acho que se você colocar... não sei se vai ter, novamente, o inglês aí, né? Se você colocar, não sei se vai ter em inglês essas tabelas, se você colocar a tabela de comparação, mas coloca a tabela de comparação LMS que vai ter existe essa tabela. Ou coloca E em na inglês. dúvida, vai no Google Tradutor, coloca o que você quer em Google português e acontece. pesquisa em inglês. Exato. Depois você Muito faz bem. a conversa. Ivan, só tenho a agradecer, eu acho que a nossa conversa vai ajudar muita gente, né? Esse momento final aqui, para você falar mais de onde te encontrar, né? Dar algum recado que você queira dar para o pessoal. Tem muito professor e professora querendo trabalhar remotamente para viajar, para ter uma qualidade de vida, e veem o design instrucional como uma opção, né? Então, se você quiser fazer uma fala aí para esse grupo também de como chegar lá, dicas e tudo mais. Se você tiver serviços, produtos, agora é a hora também de fazer o seu jabá e promover, que eu sei que vai ajudar muita gente, né? Seu LinkedIn eu vou colocar na descrição do vídeo, porque você tem postado conteúdo, assim, incrível, que ajuda muito, conteúdo rico mesmo, não é só aquela coisa superficial, né? Então eu, sem dúvida, vou compartilhar sempre que eu puder, mas the floor is yours, manda bala aí. Fala com o pessoal. Obrigado de novo, viu? Vai ajudar muita gente. Cara, então, obrigado você pelo convite. Novamente, acho que ainda tinha mais assunto para falar, porque tem muita coisa, assim, cara, eu curto pra caramba falar sobre educação, sobre futuro também, né? Enfim, falar sobre habilidades aí. E vocês podem me encontrar, obviamente. Eu só uso, na verdade, o LinkedIn mesmo, outras redes sociais não uso. Então, Ivan Chagas, a minha empresa, a Poly Studio, é uma agência focada em, principalmente, a educação do cliente. E a gente monta bastante conteúdo, usa bastante conteúdo terceirizado. Então, os clientes pedem, por exemplo, eu quero um treinamento de vendas, por exemplo. A gente tem um banco de freelas. Esses freelas, se você quiser começar a montar, e é um caminho bom, né? Você começar a montar conteúdos educacionais pontuais, para caso você queira, caso tenha alguém que queira migrar para a área de design institucional, começar a montar o conteúdo educacional, porque você vai ter a noção da ponta de como que é o processo, e aí depois começar a montar o planejamento. Manda mensagem para mim, para a gente ver, para eu ter pelo menos você no banco. E aí eu disponibilizo também, eu tenho um curso de produção de escrita educacional mesmo, então não é um curso de design institucional, ele é mais um curso de produção de escrita educacional, ensinando os meus freelas a como produzir conteúdo para mim, inclusive, mas com certeza isso vai ser útil no geral. Então, estou aberto, quem quiser falar comigo, estou disponível, é uma área que eu tenho bastante tesão em falar, então as portas estão abertas. Show de bola. E vamos marcar um segundo papo, então. Vou pegar mais dúvidas do pessoal. A gente planeja outros temas pontuais. A gente faz um V2 desse papo, que eu acho que vai ajudar, sem dúvida. Pode ser, claro. Vamos lá. Fechou, então. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ivan Chagas, chamem ele. Quer uma mentoria, quer comprar os produtos dele, quer saber mais sobre a Poly, chame ele lá no LinkedIn. Os links vão estar na descrição desse vídeo. E mais uma vez, esse foi um Day Talk, e esse foi muito rico, foi muito legal, hein? Quero ver o comentário de vocês aí no Spotify, no LinkedIn e no YouTube também, né? No Spotify não sei se tem como comentar, mas se der, dá uma revisão, né? Beleza, pessoal? Pode comentar Abraço. no YouTube também, se eu for, eu vou dando uma olhada para ir respondendo também qualquer coisa. Beleza. Abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tirei da gravação.